TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vou primeiro com o Márcio Lorega, nosso magnânimo e o mago dos gráficos aí com a gente nessa tarde. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Vinição aí. Um grande abraço a todos os magnânicos e magnânicos conectados no TC Rádio aí, bombando cada vez mais no nosso canal. Já passamos 275 mil. Vamos já para 280 mil inscritos. Já vamos chegar nos 900 likes. Faltam 30. Então sigam que a gente vai acompanhar nessa hora com vocês, não só Lula, mas também questões de parte gráfica, parte de fundamentos, visão de arcabouço, tudo isso. E aí é só você ficar conectado e aproveitar o melhor que o mercado tem a oferecer. Isso aí, o Márcio deu o recado, né? Já falou aqui que já a gente vai também para os pedidos da audiência, mas agora a gente vai cumprimentar também o Fernando Marques, né? Que está aqui com a gente também, traz percepções muito importantes. Boa tarde, Fernando, tudo bem por aí? Boa tarde, tudo bem, gente? Só queria comentar, né, que o Dr. Sulik falou, Valda é muito bom, tá? É realmente uma das melhores séries aí. Boa, tinha gente também comentando aqui, né, Vini, no YouTube sobre as séries, falando algumas que... A primeira que o Dr. Sulik disseram que é a minha preferida, o pessoal já acompanha também, já anota aí essa dica cultural também. Agora eu volto aqui para falar um pouquinho com o Márcio Lorega, e antes da gente contemplar aqui as perguntas de papéis, né, de ativos, Márcio, eu queria te ouvir um pouquinho primeiro, assim, um overview, né, uma visão geral do mercado, desse movimento da Bolsa hoje, né, que cai forte, e outros acontecimentos importantes também. A gente vem aí dessa pós-entrega do texto do arcabouço, tem Lula falando agora também. Queria te ouvir um pouquinho sobre esses acontecimentos. Sim, obrigado, Gabriela. Bom, a voz já melhorou um pouco, já dá para falar um pouco mais, né? Falando aqui de Ibovespa, hoje realmente está com essa queda aqui de 1,72, vem perdendo uma região importante aqui de preço, que é essa faixa de 104,600. Não gostaria que a gente fechasse abaixo disso, sob pena da gente vir cair a faixa de 101,600. Mais uma vez, ficando bem claro aqui, tá? A média de 200 no diário realmente pesou essa faixa de 108,200 e que também era muito próximo à média de 200 no semanal. Então, isso já era um potencial chamado para um pullback depois da alta forte que a gente teve na semana passada. E, óbvio, culmina com a entrega de arcabouço, o arcabouço que dividiu muito opiniões. A gente vê aí, como tanto comentei ontem no Expresso da Tarde, que a gente viu ali um arcabouço em que no início chegou a agradar, e aí depois desagradou. A gente viu o dólar que foi a 5, ali rompeu a barreira, depois perdeu um pouco de fôlego e tentou recuperar. O índice que subiu, caiu e ficou nesse esquema todo, mas hoje, dissecando um pouco mais, olhando com um pouco mais de profundidade, o que se viu foi a questão desse olhar para essa flexibilidade que foi colocada ali, né, de, digamos, você ter meta agora e depois você somente fazer projeções. Pesou um pouquinho de você não ter algo que venha gerar um tipo de infração, caso não seja cumprido ali também. Pesa negativamente. As questões das exceções que foram colocadas em pauta, o mercado já esperava de certa maneira. Já vimos algumas correntes falando que para o teto de gastos, para esse agora, esse arcabouço não teve grandes mudanças. Isso foi o próprio Seron, secretário de Tesouro ali, que comentou a respeito disso. Então, vimos o Campos Neto também falar um pouco mais cedo que sim, é um passo, é algo importante, mas que está distante ainda da questão de ver uma inflação ali mais equacionada. O trabalho ainda não está sendo feito, precisa, digamos, de mais persistência. O núcleo da inflação continua preocupando. Então, vamos realmente agora fazer o quê? Com essa entrega, questão de celeridade no processo ou não, o que vai ter de adendos que vão ser colocados aí por parte da Câmara, Congresso, o que vai ser feito, o que vai ser incluído ou retirado. Isso tudo ainda vai fazer parte de toda essa digestão desse primeiro passo para o arcabouço. Então o mercado ficou um pouco mais, digamos, cético, e aí está pesando um pouco a mão no dia de hoje. Márcio, vai ser isso? Galera, tecnicamente já está. A gente está tendo um pullback forte e torce para que realmente não venha se consolidar e buscar a faixa de 101 mil, porque aí o pior realmente fica bem mais consolidado. E com relação à parte de dólar, o que a gente vê é que o dólar ele não seria nada saudável que ele viesse aqui para superar, como vem fazendo, a faixa dos 5, e é o que ele vem fazendo nesse momento. Então, o momento é de muita volatilidade, de muita especulação, o olhar com relação a se vai ter algum indício de juros. A gente viu inflação na Inglaterra, que não veio, digamos, conforme todo mundo desejava, queriam até que viesse uma redução, reduziu mais menos,
Então, sinal de que juros lá na Inglaterra devem permanecer. Tem livro bege hoje, na parte da tarde, e está todo mundo olhando o cenário de que os juros talvez, digamos, nos Estados Unidos, há uma sinalização de que não cai esse ano, conforme o próprio CME está colocando, e de que no Brasil realmente vai se consolidando a queda somente no segundo semestre em diante. Então, o cenário fica um pouquinho mais pesado para a Bolsa, a DI sobe, e aí o dólar acaba dando um pouco de fôlego. Tá aí a percepção e a análise do Márcio Lorega pra gente. E, Márcio, dá para falar um pouquinho também de Ibovespa Futuro no gráfico dos últimos 5 minutos? Com certeza, vamos lá, colocando aqui o Ibov nos últimos 5 minutos, até para começar um pouco a questão da fala do Lula, que a gente está vendo aqui com mais clareza é a parte do nosso Ibovespa tentando reagir um pouco, né? Aí a gente vê ele com uma queda bem considerável nesse início de dia, essa parte de abertura que a gente vê aqui, e aí ele veio perdendo seu fôlego e agora tenta superar justamente aquela região que eu comentei para vocês, da faixa de 104.600, 104.700. Se a gente conseguir retomar esse fôlego, e principalmente passar dessa região aqui de 104.800, a gente pode sim retomar um fôlego e mirar 105.700. A gente vai precisar de catalisador, o que atualmente ainda não tem, ou esperar um livro bege ou alguma fala magnífica do Lula para fazer com que as coisas caminhem melhor. E aí é o que a gente agora aguarda. Não espere, óbvio, que as coisas vão ser, digamos, tão fáceis. Vai ser com um pouco mais de desafio para o dia de hoje. Obrigada pelas informações, Márcio. Agora a gente volta com o presidente Lula, que participa da cerimônia de posse do Conselho de Participação Social e de lançamento do processo de elaboração do PPA participativo. Fazer as coisas que eu não posso fazer, ou fazer as coisas quando eu não estou aqui, ou fazer as coisas, sabe, que eu não sei fazer. Ele tem que saber fazer, eu tenho que aprender a fazer para as coisas darem certo. Quero compreender o companheiro dos transportes, Jorge Santoro, que está substituindo aqui o nosso companheiro Renan. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Camilo Santana. Aqui tem uma coisa séria na educação. Eu vou falar isso porque uma menina me entregou um papel ali, revogar o ensino médio. Eu vou falar isso. Eu vou falar isso porque eu não gosto de coisa atravessada entre nós. Nós tivemos uma comissão de transição que decidiu que a gente ia dar continuidade à política do ensino médio. Isso foi decidido na comissão de transição, que eu nem participo e nem participei. Tá? Depois começou um processo, sabe, uma discussão se a gente ia revogar, se não ia revogar. E o que é que nós decidimos? Montar uma comissão com todas as entidades para a gente discutir qual é a melhor saída para a gente aperfeiçoar o nosso ensino médio. É isso que nós vamos fazer, discutir com as entidades. Não é apenas revogar sem ter nada para colocar no lugar. É muito sério o que aconteceu com o ensino médio nesse país e, portanto, nós temos que tratar com a maior seriedade e, por isso, eu quero te dar os parabéns, Camilo, pela postura de chamar as entidades, de conversar com as entidades e de tocar o barco para frente. Boa, ouvimos o presidente agora falando um pouquinho sobre outros temas, né, principalmente ali no que toca à educação. A gente volta aqui para falar um pouquinho também com o Fernando Marques. Fernando, o presidente não falou nada por enquanto ali no tocante ao cenário econômico, né, ao que a gente vê hoje muito ali atrelado ao cenário fiscal também, mas eu queria saber a sua percepção, né, de mercado para essa semana, uma semana mais curta, e Bovespa caminha para fechar, né, amanhã o último pregão ali com queda de 2%, no caso semanal. Como que você enxerga isso? Tá, vamos lá. Vocês sabem, eu tenho um viés mais otimista há um tempo, não porque eu gosto do governo, não porque eu acho que lucros vão ser maravilhosos, né? É preço, narrativa e um pouco da janela macro. E assim, a forma que eu vejo não mudou em nada em relação ao arcabouço, tá? Não ficou pior de ontem para hoje, nada do tipo. Assim, é claro, tiveram aquelas exceções ali, mas dentro dessas exceções não tem nenhuma novidade de exceções que existiam também no teto, né? Que é a questão do Fundeb, tem também os precatórios, outra série de coisas. É claro que tem alguns detalhes no projeto que são ruins. Isso, eu não estou falando que o projeto é bom, eu só acho que ele tira o risco de cauda de ter uma dívida PIB explosiva, né?
Por exemplo, até no relatório do GS hoje saiu, se a gente não botar nenhum imposto novo, a gente só estabiliza a dívida PIB com um PIB, um PIB dos sonhos, né, de 3% ao ano, que não vai acontecer. Então a gente vai ter um aumento de 100 a 150 bilhões de imposto. E não é todo ano, né, uma vez. Agora, 50 bi esse ano, para valer esse ano, 100 para valer no próximo. A gente deve equalizar isso em 26 ou talvez um pouco mais à frente. Isso serve. É claro, tem fragilidade na regra, mas essas fragilidades eu acho que só vão fazer preço de fato, né? Por exemplo, não ter responsabilidade, não cometer crime de responsabilidade em alguns casos, né? Quando, se de fato houver um furo, né? A perda de credibilidade. Mas é uma regra mais sensível do que o teto de gastos, que embora também não fosse sensível, era constantemente burlado via PEC, né? A PEC virou um mecanismo habitual. Então, assim, dito isso, eu continuo otimista, mas eu aproveitei, obviamente, essa alta, né? Subiu que 11, 12% do fundo. Eu cheguei a ter uma alavancagem PRI, eu tive uma alavancagem CSN, eu tirei, eu estava bastante comprado e reduzi minha carteira para 80% de long, né? Fiquei com 20% de caixa. E hoje já voltei a aumentar algumas coisas que eu gosto. Eu aumentei um pouquinho de CA hoje, eu retomei um pouco de PRI hoje também, tinha tirado quase tudo. E eu mantenho o mesmo racional, que o Márcio falou muito bem, né? Que não é uma pedra no sapato. O RCN não está dando o braço a torcer. Eu acho que ele foi infeliz hoje no comentário do núcleo. O RCN tem toda a razão nesse técnico, né? Mas ele falar que o núcleo não está cedendo é errado, é tecnicamente errado. Eu não sei porque ele quer ser tão insistente, de repente para ancorar o câmbio, mas o núcleo mudou completamente de dinâmica, né? Inclusive os economistas que olham o núcleo, acompanham o núcleo, eles mudam a projeção do IPCA para frente baseado nesse núcleo do último mês, né? Mas eu acho que é uma questão de gogó, igual o Fed faz, querer ancorar um pouco a expectativa. E assim, o mercado ele vai esperar esse sinal da RCN, que ainda não aconteceu, né? Tá aí a percepção do Fernando Marques para nossa audiência. E eu aproveito para apagar aqui a cotação de tela enquanto o presidente Lula fala. O Ibov cai agora 1,87% e é cotado a 104.179 pontos. Agora a gente vai para algumas perguntas do WhatsApp, né, Vini? Isso, tem muita pergunta chegando no WhatsApp, também na plataforma do TC. Dentro do TC, aqui, o nosso canal oficial no YouTube, a galera faz o programa acontecer, deixa o like. Estamos aí rumando para 900 likes, então tem pergunta chegando de todos os lados. É assim que a gente gosta e é assim que a gente vai até as 2 horas da tarde com você, investidor e investidora que tá aí do outro lado do fone de ouvido. E daqui a pouco a gente vai repercutir com o Mestre Beida também boa parte das falas do Roberto Campos Neto, que o Fernando Marques fez questão de destacar. Hoje, o presidente do Banco Central do Brasil, ele participou de um evento com investidores. Entre outras coisas, ele disse, né, que a análise de expectativas de inflação é estrutural, não em tempo real. Ele afirmou também, melhor dizendo, que o canal de expectativa tem impacto grande sobre a inflação. E ele disse, abre aspas, entendemos que arcabouço fiscal foi positivo, fecha aspas, algumas das falas do presidente do Banco Central do Brasil que foram destacadas pelos nossos editores. Está tudo lá em tc.com.br. Quem é cliente do TC, quem baixou o nosso aplicativo, tem acesso a essas informações. Você pode ver agora, não vai se desconectar da rádio, só abre uma aba em paralelo e vê aí também tc.com.br. Por falar em quem está aqui na nossa plataforma, um grande salve ao Gustavo Bertini, dizendo que o presidente Lula tá só o pó da rabiola. Rapaz, meu pai fala esse termo, o pó da rabiola. Valeu, Gustavo Bertini. Ó, tá aí o presidente Lula. Daqui a pouco a gente faz mais um sob-som das falas do presidente da República. E o Gustavo também tá elogiando muito aqui o Fernando Marques e o Márcio Lorega também. Muito obrigado, pessoal. Tiago Albuquerque na nossa audiência, tamo junto. O Wilson Ramires também participando aqui. Ô, Wilson, a gente tem que combinar uma participação sua ao vivo no Almoço de Negócios. Quero que a gente consiga pelo menos uma vez, quem sabe, hein? Aí você vem aqui fazer análise gráfica pra gente, vai ser muito legal. Obrigado, Wilson Ramires, parceiraço, criador de conteúdo também aqui da plataforma do TC. Tamo junto. E o Gustavo, o Wilson Ramires aí, ó, ficou bem nessa foto, hein, Wilson? Que beleza, muito bem. Sem Photoshop, não tem Photoshop não. Boa. O Gustavo tá dizendo aqui, ó, grande Marx, é monstro, sabe ganhar grana. Aê, Fernando Marques sendo elogiado aqui pela nossa comunidade dentro da plataforma do TC. Ó...
Falou que eu chamei o Bertini de velho. Não, foi o Bertini que chamou... Falou o Lula só o pó da rabiola. E meu pai não é velho, não. Falei que meu pai falar isso. Não sabe quantos anos tem meu pai? Mas Poxa vida. Um abraço aí. Experiência que faz diferença pro mercado financeiro, inclusive. Ó, vamos lá com as dúvidas da galera. Marcião, vou passar duas perguntas aqui pra você. A primeira... Chega, deixa eu pegar o nome do ouvinte aqui, ó, Rogério, DDD 51, final do telefone 0432, vem do WhatsApp. Mais cedo, a galera já tinha perguntado sobre esse ativo, Unipar, Unip 6. A galera tava te esperando para uma análise gráfica, uma análise técnica. O pessoal tá tentando buscar aqui um suporte pro papel preferencial da Unipar. E a segunda pergunta, essa vem do YouTube, nós mostramos um trechinho da fala do presidente Lula. Ele não falava sobre economia, ele falava sobre educação. Foi o suficiente para algumas pessoas perguntarem a sua visão sobre o setor educacional. Que, aliás, hoje, agora, preço de tela aqui, tá apanhando, tá sem pai nem mãe aqui. E Dux está caindo 5,43%, Ser Educacional recua 4,36%, Cogna caindo 2,52% agora e Ânima cai mais. Ânima tá recuando 6,69%. O setor tá apanhando nesse instante, viu, Marcião? Então é setor educacional e também a dúvida que chega sobre Unipar, análise gráfica. Marcião? Simbora, né? Unipar aí já colocando já aqui na pedra. Olha aqui o que a gente tem muito claro, pessoal. É, obviamente, aqui o movimento de queda, tá? Então a gente tem esse cenário aqui, eu vou só abrir aqui esse espaço. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem um cenário muito claro de que tá aqui o cenário bem jogado para baixo, um canalzinho de baixo aqui com muita clareza e não demonstrando sinal algum de reversão, tá? Então o que a gente tem? Chegou em 50% dessa projeção de Fibonacci de queda e está perdendo, que era a região de 69,97. O último fundinho que a gente tem bem curtinho aqui, nessa faixa de 6856, que precisa ser respeitado, para que se gere miseravelmente no semanal o fundo duplo, e aí a gente começa a pensar em alguma coisa aí de pullback, não de compra, porque vai reverter o cenário, mas de pullback dentro desse cenário, tá? Eu, particularmente, sou bem sincero, não estou vendo sinal de reação até o presente momento, e só veria alguma coisa melhor, mais saudável, se tivesse um fechamento acima de R$71, R$71 aqui, R$71 dá para pensar em algum tipo de compra mirando a faixa de 73,80, 74, tá? Porque senão a questão de continuidade da queda pode levar com tranquilidade o Unipar, infelizmente, a mirar aqui 66, 61 e depois a média de 200 aqui embaixo 51,48, tá? Então precisa reverter. MACD segue em queda, mas não demonstrou sinal algum. Só fiquem atentos ao que eu falei do 6586. Agora, entrando em educacionais, vamos lá, trazendo aqui um grande abraço, Magnânimo Rogério, para os magnâmimos perguntaram aí a respeito de educacional, levantando Edux, olha o cenário, né? Tava bonitinha e aí azedou, né? Ela fez aqui um pivô de alta na semana passada com uma alta de 15,5%, e aí chegou na região aqui de 100, 111 de FIBO, na faixa de 8,30, 8,46, que eu já tracei, até coloquei no iDias, deu um trade que deu uma parcial bem bacana, deu mais de 10% de rentabilidade ali, foi bem interessante esse trade, só que, óbvio, já voltou para ponto zero, a gente saiu da operação e ela perdeu todo o seu fôlego e vai aí recuando já mais da metade do que teve de alta da semana passada, tá? Então o pivô de alta precisava confirmar para dar realmente um impulso e mirar aqui a faixa de 161,8, só que essa paulada para baixo está levando ele abaixo até de 50% de FIBO em 7,64, tá? E aí abaixo desse 7,64 já atingiu outro alvo, que era 7,48, e vai cumprindo aí a devolução de FIBO, mirando 7,29 e depois até o engolfo total dessa vela da semana passada, que seria se a gente chegasse aqui nessa faixa dos R$7, tá? Que aí não seria nada saudável, voltaria a tendência de queda pesada e jogaria o papel mais para baixo. O que tem de ponto que pode dizer que isso aqui é um pullback após o pivô de alta é o MACD positivo. Mas ainda tem muita água para rolar, ainda tem pregão de hoje e de amanhã para ficar esperto. O último ativo que eu vou trazer, São Gabriel, com relação à Cogna, tá? Cogna aqui é um cenário ainda que também inspira cuidado, eu tenho traçado aqui essa projeção de FIBO para baixo, e o que a gente vê é que depois de 2,44 e perdeu todo o fôlego, veio furar aqui
a faixa de 1,84, buscou o fundo aqui na faixa de 1,72, está tentando, assim como o Idux na semana passada correu, teve essa semana passada de alta boa, de 13,48, mas aí as questões mais pesadas com relação à parte voltada de juros, todo o cenário que voltou a ficar um pouco mais embaçado para o setor educacional, vem pesando aqui no humor. E aí, óbvio, a gente precisa ter um fechamento acima de 2,07, eu digo aqui 2,07, 2,10, para que se retome um fluxozinho ali de pullback de compra, mirando essa faixa de 2,44. Senão, fechou abaixo de 1,90, galera. Tendência é cair em 1,84, depois buscar a mínima aqui em 1,72 e renovando baixas, infelizmente. Então, também não estou vendo compra nesse momento. Ainda prefiro mais a Idux, para quem está olhando a longo prazo, que tem ali um pivô de alto, está ali respirando mais tranquilo, do que a Cogna, que tem uma oscilação maior, a vol dela é muito pesada, então eu aguardaria um pouquinho mais aí com relação ao Cogna, que ficou um pouco mais animado com o Idux, mas aguardando esse pullback. Valeu, magnânimo Márcio Lorega. Olha, Gabi, faltam aí cerca de 10 likes na nossa transmissão do YouTube pra gente bater os 900, eu acredito. Eu também. E dentro da plataforma do TC, o Fernando Marques, ele consegue fazer 12 coisas ao mesmo tempo. Ele escreveu pra cá: o Wilson Ramírez é o Charlie Sheen brasileiro. O Wilson Ramírez, eu acho o Ramírez muito engraçado. Eu assisto algumas participações dele no Expresso da Manhã, aí quando o papel tá caindo muito, ele fala que o papel tá buscando o magma do inferno. Eu acho Wilson, a gente tem que combinar uma participação aqui no Almoço de Negócios. Eu vou te escrever, tá bom, Wilson Ramírez? Muito obrigado, valeu. Gustavo Bertini também, parceiraço aqui, todas as horas com a gente. Você vai passar a bola pro Fernando Marques, ô Gabi? Tem o presidente Lula que segue falando e também tem muitas questões chegando aqui, muitas dúvidas chegando. Ó, o Charlie Chin. Ó, ele lembra o Wilson Ramírez mesmo. Lembra um pouco mesmo. Mas sou mais você, Wilson. Sou mais você. Tamo junto. Tem perguntas chegando aqui do Abdo Nasser pra gente também, que daqui a pouquinho eu vou voltar aqui para a plataforma do TC para fazer as perguntas. Agora a bola tá contigo, Gabi. Fernando Marques, presidente Lula falando, você que manda. Vini, é um bom ponto, porque eu tava aqui monitorando também. Como o presidente segue falando, a gente vai ouvir o presidente mais uma vez e depois a gente já retorna com as percepções de Fernando Marques. Aonde o povo está. E este Fórum Interconselhos é apenas a largada do amplo processo participativo que teremos até o mês de julho. Em parceria com os governos estaduais, as prefeituras das capitais e os conselhos nacionais, vamos realizar encontros em cada unidade da federação. Ao mesmo tempo, teremos mecanismos de consultas digitais para ampliar a participação das pessoas e dos movimentos que não puderam comparecer presencialmente às reuniões. Isso não significa que vocês deixem de participar da reunião por causa das reuniões digitais, ou seja, é importante que vocês estejam presentes, porque a minha experiência política é o seguinte: a gente pode fazer política por jornal, por televisão, por telefone celular, mas a política que vale é aquela da gente tocar um no outro, é aquela da gente olhar um no olho do outro, e é isso que dá interação entre nós. Como resultado desse amplo ciclo de participação, entregaremos ao Congresso Nacional em agosto um projeto de plano plurianual que traz em seu espírito um pouco daquilo que já voltamos a ser. Esse é, de novo, um país que alimenta a sua democracia por meio do diálogo. Um país que tem capacidade de planejar e construir um amanhã melhor. Um país que, sobretudo, tem a força para se reconstruir de modo ainda mais justo e mais igualitário. Queridas companheiras e companheiros, errou feio quem nos últimos anos achou que seria possível governar decentemente sem ter que ouvir a sociedade civil. E que, ao se desprezar os espaços de participação, as críticas se calariam, os erros se apagariam e as arbitrariedades sumiriam. A grande verdade é que, felizmente, contamos com uma sociedade civil extraordinária e que fez da diversidade a sua força para estar mais próxima do povo brasileiro, justamente quando o governo anterior virou as costas para ela. Um exemplo disso
foi dado pelas entidades representativas do Conselho Nacional de Saúde. Mesmo sem apoio do governo anterior, durante a pandemia do Covid-19, elas conseguiram manter esse espaço como um bastião de luta contra o negacionismo e atuaram decisivamente na mobilização que uniu o Congresso Nacional e o Poder Judiciário para garantir que as vacinas chegassem ao país. É importante a gente puder, não sei se tem para distribuir, era importante que nós aprendêssemos a andar com o Zé Gotinha para que a gente pudesse incentivar as pessoas a tomar as vacinas. Do mesmo modo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos não se dobrou às arbitrariedades, denunciou as violações contra os direitos mais fundamentais, os ataques à democracia e o desmonte das políticas de proteção social. Até mesmo a extinção de um espaço de participação não foi suficiente para calar a sociedade. E o que aconteceu com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar? O Conselho é um bom exemplo disso. As organizações que já haviam participado do Conselho não se desmobilizaram após ele ser extinto. Pelo contrário, se tornaram ainda mais fortes e atuantes. Essas entidades convocaram a Conferência Popular de Segurança Alimentar. Também atuaram fortemente junto à sociedade durante a pandemia, firmando parcerias para levar comida à mesa das pessoas ou para manter sozinhas. Tá aí algumas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ainda não tocou assim de maneira mais forte em nenhum tema relacionado à economia, fez algumas críticas ao governo passado em relação à saúde, mas por enquanto ainda não tem nenhuma fala mais importante, né, ali do setor econômico. Mas tem DI tocando máxima, viu, Gabi? E a gente vai, inclusive, dar uma olhada nos DIs agora que tá tocando máxima, como o Vini falou. Nesse momento, os DIs sobem até 13 pontos base, que é o caso do... até 14 pontos base, que é o caso do DI1F29. Os de longo prazo, DI1F31, DI1F33 tocam máxima do dia, DI1F33 tocando máxima agora, que é negociado a uma taxa média anualizada de 12,74% e sobe 16 pontos base nesse momento, Vini. O DI1F29 também toca a máxima do dia, negociado a uma taxa de 12,40% e sobe 15 pontos base nesse momento. Os de curto prazo, DI1F25 sobe agora, sobe 4 pontos base, é negociado a uma taxa média anualizada de 12,6%. 0,6, 12,06%. 12,06%, DI1F27, 12,05%, a taxa média, e DI1F26, 11,90%, subindo 10 pontos base nesse momento, Vini. Valeu, muito obrigado. Vamos voltar a bola aqui com o nosso Fernando Marques. Ô Gabi, você já tinha me sinalizado durante as falas do presidente da República, que tem várias perguntas chegando também. O nosso Márcio Lorega respondeu 2 perguntas da audiência, falou sobre o Unipar, falou sobre o segmento educacional. Agora a gente passa a bola com 2 questionamentos também pro Fê. É isso mesmo, Fernando. Anotei algumas perguntas da audiência e chegou uma aqui do Paulo César, do nosso YouTube. Ele pede para você falar um pouquinho, pergunta se você acompanha a Live Tech da Bahia. A Live Tech é complicada, não vou saber opinar não. Ela acho que eu olhei perto da IPO só e nunca mais. Ah, e tá aí, a gente tá falando de uma small cap. Ó, pra quem gosta de small cap, a gente também tá pra marcar aí com o Victor Kidsman do portal Small Caps. Aí todo mundo tira a barriga da miséria, viu, Gabi? Porque o Victor tem um portal que é voltado só pra pequenas empresas. Ô, Fê, então vamos lá. Vamos nessa, aproveitar aí a análise gráfica do Fernando Marques também. Ela tá bonitinha hoje. Bem diferente do Ibov, dos Smalls, né? Eu não vou saber opinar do fundamento, mas ela marcou fundo ali, né? Parece que fez um fundo duplo. Tá acima das médias. Assim, ela tá forte. Não sei se teve algum fato relevante em relação a ela, mas se ela continuar bem assim, acho que ela vai primeiro no 6,70, ter uma alta aí de 10% até lá. E ela pode, né, se tudo der certo aí pra ela, testar o último topo, que tá ali em 8,90, é 40% para cima, né? Tem 2 meses que ela fez esse topo. Assim, esses movimentos são muito legais, né? Quando o papel descola completamente do mercado. Eu gosto muito de quando tem um papel e observo isso, né? Quer dizer que ele está descolado por algum fundamento micro, alguma coisa. Então,
vale o radar, com certeza. Tá legal ela. Daí a pergunta da nossa audiência que chega pro YouTube, o Fê fez questão de analisar graficamente aqui pro pessoal. Muito obrigado, Fê. Ainda contigo, Fernando Marques. Dentro da plataforma do TC, o questionamento é sobre CSN. Você acompanha? Desculpa, fui traído aqui pelo código. Não é CSN que o pessoal tá perguntando, não. É CSAN3. Então é COSAN. O pessoal tá falando de COSAN aqui dentro da plataforma do TC. Você olha esse ativo, Fê? Também não muito, mas obviamente posso falar, né? Deixa eu abrir aqui. CSN seria mais fácil de falar, mas assim, Cosan. Também tá legal. Tá caindo menos que Ibov hoje, né? É um sinal importante, não perde as médias. Ela marcou um fundo ali, tá fazendo agora aquela trajetória clássica, né? De análise técnica, que são topos e fundos ascendentes. Tá interessante. Ela tem a média de 200 ali em R$17. Tem uma alta de 9,5% até lá. E sim, eu estoparia ela se ela perdesse o último fundo, que é até 14,60, se ela fechasse abaixo disso, ou confirmasse essa perda. E um primeiro alvo aí, antes dessa média de 200 ser 17, e depois a própria média de 200, né? Porque ela não vence tem muito tempo. Sempre que ela bate na média de 200, ela ameaça romper e perde. A última vez que ela rompeu a média de 200 foi no começo de 22, e mesmo assim ela perdeu logo depois, né? Então esse R$17 aí, a gente está na média de 200, é um bom lugar para proteger o trade, seja fazer uma parcial grande, um collar, né, que é vender call e comprar put. Ela tem um probleminha sério com essa média de 200. Quase 2 anos. Muito obrigado. Portanto, Fernando Marques falando sobre Cosan também, você que está olhando aí para Cosan com um viés, um prisma comprador, fique atento à média móvel de 200 períodos. Agora, ô Fê, vamos uma terceira aqui com você. Depois, ô Márcio Lorega, se prepara, porque você tem 3 perguntas para responder aqui também. O Alex Mendonça, imagino que o Alex também está dentro da nossa plataforma, ele te acompanha, Fê, porque ele diz o seguinte: Fernando, você pode passar pra gente os pontos de CA? Qual o seu PM? Você tá operando aí CEBAV, CIA, né? CEAB3, CEAB3, ô Fê? Eu gosto bastante por fundamento, eu até brinco algumas vezes, né? Eu tenho ela, deixa eu ver, acho que desde junho do ano passado, entre indas e vindas, né? Muitas indas e vindas. Quando eu comecei a comprar ela a primeira vez, ela estava acima desse preço. Isso é muito interessante falar, porque a gente está no bear market, né? Desde o segundo semestre de 21, a gente está no bear market. E é muito difícil casar com papel no bear market, né? E mesmo eu tendo começado nela abaixo do preço que está hoje, ele perguntou de PM, né? Meu PM nela é abaixo de 0 faz um tempo, né? Isso quer dizer, se ela quebrasse e fosse a 0 hoje, eu teria ganho dinheiro nesse trade. Isso porque algumas vezes eu zerei ela, algumas vezes eu diminuí, e aumentei. E assim, é um papel que, acompanhando pelo micro, ela tem melhorado sequencialmente. Foram 3 trimestres muito bons. E a gente observa que, independente disso, não é por isso que o papel está renovando o topo, né? Nada do tipo. A gente vê que ele está mais forte no relativo que os pares. Agora não vou saber dizer de cabeça, mas estava subindo 40% no ano, né? Com essa queda de ontem e hoje deve ter 33%, 34% no ano. Ainda está bem. Quando assim, várias varejistas estão perto da mínima, né, ou renovando mínima. Eu gosto muito dela. E eu aumentei hoje, né? Perguntou disso. Eu tinha feito uma parcial. A última parcial que eu fiz nela foi perto dos 3,10, aí foi 3,5. Aí hoje tá testando a média de 200, né? Pela 30ª vez. Espero que seja um bom suporte agora, que antes era uma boa resistência. Eu retomei uma parte da parcial e deixa eu ver, eu tenho mais uma parcial que eu fiz que eu retomaria nela, não tô afim de zerá-la não. Quando eu tô no papel, num mercado tão ruim que eu quero carregar, eu vou tentando girar ele, né? Eu acho que, assim, tecnicamente, o que me deixaria mais assustado é se ela fechasse abaixo de 2,56, né? Perdesse o último fundo. Eu acho que se ela for nessa região, eu tentaria mais uma mão e voltaria com a minha alocação original, né? Mas assim, eu tô comprado nela, eu gosto. Eu acho que graficamente ela tá bem ainda, né? É claro que ela tem que superar esse topo aí de 3,20, muito importante superar esse topo de 3,20.
ela tá com as médias para cima, e eu acho que se ela superar essa região, ela vai lá para os R$ 4. Tá aí, muito obrigado, análise de C&A aqui para nossa audiência, muito obrigado, Fernando Marques. Marcião, chegou sua vez aqui, muitas perguntas chegando para você também. Ó, tem gente perguntando a opinião do Fê a respeito de Petrobras, Gabi, deixa no radar aí que daqui a pouco a gente fala de Petro. Pro Márcio Lorega, dentro do nosso WhatsApp, o Gustavo, ex-Ofatsugi, ele mandou mensagem para cá, falou o seguinte, ó, estou esperando desde o período da manhã, porque a galera da manhã disse que o Márcio Lorega ia ajudar na hora do almoço de negócios. O que ele escreveu pra cá? Ele quer uma análise gráfica. Então é contigo mesmo, Marcião. Ó, vamos nessa. Ele disse o seguinte, ó. Ô Márcio, tem como explicar o motivo pelo qual Vale, ao entrar no gap dos R$17 dos R$75,17, ao invés de buscar o fechamento do gap nos R$73,63, reagiu? Quer dizer, quando bateu 7,517, R$75,17, o nosso ouvinte aqui, o Gustavo de Minas Gerais, o ex-Ofatsugi, entendeu que Vale ia buscar o patamar de R$73 com 63 centavos, 7363. No entanto, o papel não bateu R$ 73,63. Ele conseguiu se sustentar aí na região dos R$ 75. E o nosso ouvinte quer entender por que aconteceu esse movimento, olhando graficamente para a companhia, Marcião. Beleza, nome do magnânimo, Vinição? É Gustavo de Minas Gerais. Gustavão de Minas Gerais, grande abraço, magnânimo, Vale aí na tela para vocês, para ficar antenado, eu vou aproximar aqui só para dar uma visão para você, magnânimo, e olha aqui o que a gente tem. Após um movimento aqui de abertura que a gente viu, um gap de baixa, tá? Ele vem entregando, vem caindo, isso aqui, essa amarelinha aqui para você entender é a VWAP diária, tá? Essa aqui é a VWAP semanal, essa é a mensal e essa aqui é a média de 200 que eu utilizo, tá? Só para me balizar. Ela trabalhou abaixo da VWAP diária e aí pegou um movimento, porque se você parar para refletir um pouquinho, vale a pena dar só uma explicação. Esse movimento aqui é como se a gente estivesse aqui, bem diretamente, esse movimento aqui é como se estivesse essa vela aqui, tá? Essa vela, esse gap, como se fosse essa vela de queda, uma vela vermelha grande de queda. Então a gente tem um início aqui de uma tendência de queda e aí ela vem se consolidando, ignorou essa barra aqui que poderia gerar uma retomada e até um fechamento de gap e aprofundou a queda. Só que essa vela aqui com tanta intensidade, ela fez muito rápido um movimento de exaustão dessa queda. Foi muito rápido, muita pressão olhando pelo 15 minutos, tá? E aí, na sequência, o que ela fez? Obviamente, ejetou muita gente pelo volume, tive até o MACD aqui abrindo bastante na queda e deixou aqui nesse movimento de fundir aqui um doji, que acaba sendo quase que um doji comprador, que é o quê? A gente veio até aqui embaixo, ou seja, os vendedores atacaram com muita força e os compradores reagiram. E reagiram nesse intervalo aqui às 10h45, demonstrando o quê? Dessa região aqui de 75, pelo menos por enquanto, estamos aqui comprando firmes e fortes. Todos os soldados contra-atacaram compradores e levou o movimento a buscar essa VWAP aqui diária novamente. E aí você vê que esse movimento aqui de alta acabou nesse curtinho espaço aqui, brigando e ficou tentando romper a VWAP. Só que como a gente tem uma tendência vendedora por dia e está longe da gente vir buscar aqui, pelo menos não está com fôlego comprador para isso, para tanto, ela está voltando aqui a brigar no fundo e aí chegou próximo de 75,28, está tentando retomar. Agora, se a gente perde, se a gente fecha abaixo de 75,28 fatalmente, a gente vem para os 75 no intradiário, o histograma é um ponto de atenção para os vendedores que ele está perdendo fôlego, MACD aqui embaixo querendo virar para compra, então precisam os vendedores nos próximos 15, 30 minutos retomarem o fôlego de compra, mirar o fundo e perder, porque senão esse histograma vira positivo, o MACD vira positivo, a busca pelo VWAP diária vai acontecer e depois tendência é vir querer caminhar para os 75,58. Então, por isso que não conseguiu furar. Beleza, Vinição? Beleza? Ah, sensacional, hein? A resposta mais do que bem dada aí pro nosso Gustavo ex-Ofatsugi. Ô, Marcelo, eu achei a pergunta do Gustavo muito boa, né? Pergunta de quem tá acompanhando o mercado na unha também. E a resposta técnica e objetiva sua. Parabéns, hein, Marcelo? Mas muito boa a pergunta do Gustavo, né?
Muito, muito boa. E é isso, né? É tentar entender o porquê. Olha, era uma região de fundo, perdeu, MED 200 foi embora, era para cair, para descer a ladeira, não caiu, o que que aconteceu? No curtíssimo é isso. Se a gente olhar aqui óbvio, pro diário, a tendência é, se não houver um pullback amanhã buscando a média 200, a gente vai buscar o fundo do canal de baixo aqui, tá? E aí amanhã estaria mais ou menos em R$ 73,50, R$ 74 reais. Só para ficar um alerta, MACD segue agora virando para o negativo. Obrigado, Marcião. Olha, para atender a demanda que chega tanto na plataforma do TC, como também no nosso canal oficial do YouTube, que aliás ultrapassamos os 900 likes e contando. Deixa aí o seu joinha, senhoras e senhores. A galera tá pedindo a sua análise, Marcião, sobre os papéis ordinários da Minerva, BIF3. E falamos tanto sobre carne hoje aqui no nosso programa. A galera quer saber agora sobre Minerva. Por gentileza, Marcião. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, próxima aqui uma linha, vamos dar uma ajustada nela, obviamente, né? Vai ficar um pouquinho mais arrumada. Aqui o que dá para olhar com clareza é que não está aqui longe, né, dessa região de fundo aqui importante. Eu posso traçar uma outra aqui, só para que a gente tenha um movimento um pouquinho mais claro do que ela fez aqui. Olha o que a gente fez. A gente cortou, infelizmente, aqui no prazo, tempinho mais longo, uma região de suporte que era literalmente a média de 200 nessa faixa dos 9,93, vou aproximar mais aqui. E nesse movimento, o que ela vem fazendo? Infelizmente, ela vem aqui projetando um canalzinho de queda. E aí, esse canal de queda acaba não contribuindo muito para uma reação desse ativo no momento agora. MACD bem aberto na parte de venda, histograma ainda subindo. A gente está falando já de 5 semanas seguidas, no máximo, 5 semanas seguidas de queda, perdeu o médio de 200. Teria que fazer algum tipo de pullback, né? Sim, a gente teria que ter algum sinal. Aconteceu até o presente momento? Não, pessoal. Então, segue ainda fluxo de venda. O que pode vir a acontecer é com esse spinning top, essa figura aqui de indefinição do dia de hoje, se a gente vir a fechar assim, nessa região de 8,74, 8,75, amanhã, para o lado que vir a romper, ou seja, se romper acima dessa faixa de R$ 9,00, a gente pode chegar a 9,50, sendo ainda um pullback dessa queda, ou se perder a mínima aqui 8,65, a tendência é a gente vir buscar aqui embaixo, infelizmente, a faixa aqui de região de R$ 8,00, porque aí o cenário seria de impulsionamento da queda após o movimento de indefinição que está até o presente momento no dia de hoje, beleza? Então, atenção, ainda não me demonstrou compras e somente as questões de pullback para compra, você tem que acompanhar esses pontinhos que eu falei ali, superação de 9. Muito obrigada aí pelas informações, Marcião. A gente vai agora falar um pouquinho com o Fernando também, porque chegaram algumas perguntas. Essa foi direcionada diretamente para você, Fê. O nosso ouvinte tá como... O nome dele é Ial no YouTube. E ele pergunta sobre Petrobras, né? Ele pede uma análise, pergunta se as ações sobem depois dessa movimentação junto com o Alckmin. Provavelmente ele fala da reunião, né, que teve essa semana, onde o vice-presidente ministro anunciou um grupo de trabalho com a Petrobras para ampliar a oferta de gás. E ele pergunta se as ações podem subir com isso, Fê. Não, se for subir ou cair, não vai ter essa relação, tá? O impacto nela é realmente bem baixo. Agora, falando dela, ela surpreendeu, né, mais uma vez. Eu vi, inclusive, que o Márcio comprou, pegou uma compra boa nela, né? O viés de todo mundo quase sempre tem sido vender Petrobras e não tem dado certo. Então é legal quando tem uma compra que funciona, né? Ela teve uma notícia recente que foi quase que uma dedução em função da PLDO, né, que foi apresentada, que ali tem uma estimativa de dividendos bem alta, né? Então, mas o mercado fez uma continha ali de padeiro e pensou que para essa conta, se for real, a Petrobras tem que continuar pagando dividendo. E eu acho que isso tudo, culminando com semana de vencimentos, né, impulsionou bastante o papel, ele andou bastante. E assim, eu ainda sou cético com ele, né? A gente está tendo, acho, não sei se já é agora ou foi ontem, a política de dividendos, política de preços vai mudar. A gente não sabe dizer o quanto, né? O grande ponto que todo analista, gestor faz a conta é que no fim, por mais que se mude a política de dividendos, a política de preços, ainda vai ser uma empresa barata. A questão vai ser uma empresa barata que no preço de tela hoje não tem um yield on cost aí que vai pagar 30%, 40% ao ano, vai de repente pagar 10%, o que é bom. Só que não vai ser
tão bom quanto o atual. De qualquer forma, é um papel barato. O que a gente tem que observar, acho que principalmente de médio a longo prazo, é o quanto a política nova de expansão de CAPEX, né, pode influenciar. Porque quando a gente olha a estrutura de capital da Petrobras, né, ela é frágil. Parece ser muito robusta porque ela paga muito dividendo, porque ela gera muito caixa. É uma empresa muito boa. Só que o caixa dela em relação à dívida é baixo. Se de repente começam a ter vamos lá, uma política expansionista de CAPEX, um, um lucro menor, ela não tem tanta gordura assim para aguentar porrada, né? Então vale monitorar essa questão, mas isso é algo que, se for começar a ter impacto, é mais de médio prazo, né? Não é agora. Boa, Fê. E alguns ouvintes estão comentando aqui no nosso WhatsApp também sobre o IVVB11. Perguntaram como você costuma operar esse ativo. O IVVB11, né? Muita gente tem mania de vender, é um ativo que ele historicamente ele funciona muito bem para cima, né? Tem inclusive algumas carteiras, né, que espancam o Ibov, CDI, geralmente elas têm uma parte de IMAB11, uma parte de IVVB, porque ele tem dólar e S&P, né? E se a gente olha no tempo, tanto o dólar quanto o S&P eles são para cima. Mas assim, falando taticamente do que eu acho de tanto o S&P quanto o dólar, né? O S&P eu tô com uma visão um pouco contrária, por assim dizer, né? Eu não acho o S&P barato, não sou comprador dos Estados Unidos agora, mas eu também não vendo. Eu estava comprado em bancos há pouco tempo, tá? Acho que semana passada eu tirei. Mas em 2007, isso eu falei algumas vezes, né? O S&P ele fez topo histórico depois do Bear ter quebrado, né? Com o Fed Funds 5% também. Quando a gente está nessa inflexão de narrativa de corte de juros, o mercado ele deixa de olhar tanto o IPS, ou o IPS é o Earning Per Shares, né? É a questão de lucratividade das empresas. E não é que ele deixa de olhar, né? Mas ele, ao mesmo tempo que sabe que o lucro vai cair, o mercado fica muito ligado na curva de juros, né? E quando a curva vai caindo, por exemplo, a curva americana precifica corte já na frente. Agora não vou lembrar, não sei de cabeça porque a curva estressou essa semana, mas chegou a precificar dois, três cortes esse ano ainda, né? É algo assim bem diferente do que o Fed está falando. Então faz mais peso para cima nos ativos esse custo de capital caindo do que o lucro efetivamente caindo. Por isso a Nasdaq sobe 25% de, sei lá, 2 meses para cá. O S&P tá bem no ano. Isso faz bastante preço. E por isso, historicamente, depois que o Fed começa efetivamente a cortar os juros, é aí que o mercado lá piora, né? Que o que sobra já é uma curva caída, uma recessão maior, menor ou média, né, por assim dizer, e lucros para baixo. Boa, Fê. Chegaram alguns pedidos aqui para a gente mudar um pouquinho de página também, para fechar a sua participação. Estão falando também de varejo. Alguns ouvintes perguntaram sobre lojas Renner. Aqui na variação percentual dos que mais caem, né, nesse momento no Ibovespa, lojas Renner cai 5,73% e é negociado a R$ 15,13. É uma das que mais caem. E aí pediram seu racional sobre lojas Renner também, Fê. Boa. Loja Gênio, o gráfico ele te deixa pessimista, né? O Márcio é muito mais nessa linha do que eu, mas é difícil comprar Renner hoje no relativo quando a gente olha somente gráfico. Eu muitas vezes não me ancoro por isso, né? Mas quando eu volto ali para o último balanço ou para o penúltimo, que é onde fica a nossa ancoragem de fato, né? E eu não estou falando que Renner aqui é a cara, tá? Inclusive eu tenho um restinho de trava de alta nela, que eu deixei, tem cara que vai virar pó esse restinho, né? O último balanço não foi legal. A Renner, depois de muito tempo, teve um same-store sales negativo, um alarme para uma empresa como a Renner, e assim, a receita flat. Se ela continua nessa linha de entregas, não estou dizendo que ela vai cair para 10 reais, porque ela está barata. Ela tem uma estrutura de capital boa, ela pode investir, ela vai ganhar share no tempo, com muitas empresas quebrando, ou sem dinheiro para expandir. Mas o ponto é que ela perde atratividade, né? Não está surpreendendo em resultados.
Pode ser que venha uma receita caindo ano contra ano, e sim, por mais que as estimativas não sejam boas, se isso acontece, eu acho que ela renova fundo. Então eu tenho um pouco de cautela com o Renner, tá? E o gráfico ele está dizendo isso há um tempo. Quando a trava até assim, em minha defesa, eu tentei caçar um fundo nela, eu tirei um terço com 80% de lucro, tirei outro um terço com 140 e pouco, e o que eu deixei já não tinha custo, né? Eu quis pagar para ver. Esse que eu paguei para, tô deixando pagar para ver, tá com cara que vira pó, né? Mas é a minha visão para ela e eu tenho um pezinho atrás com o balanço, tá? Que vai sair no começo de maio, se eu não me engano. Boa, Fê. Eu queria muito agradecer aqui não só as suas análises, como também a sua participação. O horário passou voando, né? Mas muitas perguntas chegaram, a gente ainda não conseguiu contemplar todas, mas muito obrigada aí pela participação. Bom feriado e bom fim de semana. Eu que agradeço, gente. Bom feriado. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Fê, abração. E agora a gente se despede do Márcio Lorega, né, Marcião? Como eu falei pro Fê, passou correndo, voando esse horário aqui, né? Não deu para colocar todos os ativos que a gente gostaria no gráfico, mas a gente agradece muito aí as suas análises, a sua percepção e também bom feriado e bom fim de semana, bom descanso. Valeu, Gabriela, valeu, Vinição, valeu a todos aí, magnâmicos conectados. Se puder pegar 1 ou 2 minutinhos só para botar aqui a loja Gênero e Petrobras aqui no gráfico, para só terminar de diminuição o pessoal. Vamos lá, então, beleza. Olha só, loja Gênero, pessoal, botando aqui no gráfico, só para dar uma noção, né, para complementar o Fernandão ali, porque ela são média de 200 aqui, ela perdeu a média de 200 no mensal, tá, pessoal? Que está em 16,01. E vai reiterando aqui em prazos mais curtos, realmente, né, como ele falou. Se a gente for olhar aqui tecnicamente, não está nada legal, né? Vai aqui MAC de negativo, histograma querendo ampliar um pouquinho o movimento de queda, e suporte é 14,85, que não deve ser perdido em hipótese alguma, sob risco de cair para a faixa de 13,81, e aí é o cenário mais apocalíptico possível, faixa de 8,41, que eu acho que a gente já está bem distante disso, tá? Mas 13,81 seria um alvo aqui importante. E falando de Petrobras, né, até o Fernando falou do trade que eu passei ali pro pessoal no ID, acho que deu bom, né? A gente fez a parcial e ainda segue com a compra bem de curtíssimo prazo, tá? A gente fez a entrada em 26,31, fez a parcial nessa região de 27,43 a 27,60 aqui. E hoje, óbvio, está perdendo um pouquinho de folha, querendo fazer um harami aqui nessa região, padrão de mulher grávida aqui nessa região, que não seria nada legal, porque poderia, obviamente, estopar. Então, quem quiser, já sugeri, traz o seu stop para a entrada. Se eu superar essa faixa 27,60, evita o topo duplo e segue a jornada rumo a 29,13 e depois vai fazer novos topos. Agora, se realmente perder essa mínima aqui de 26,70, vai atingir o preço de entrada e aí vai querer voltar para a parte aqui da média de 200 diária em 25,43, 25,44. Grande abraço, Thiago X-Trader, a todos que acompanharam. Fiquem ligados aí no @Márcio Lorega, não só aqui dentro do nosso TC, para ficar por dentro, também no YouTube, também no Instagram. Um grandíssimo abraço, pessoal. Bom pregão de início. Também agradeço a opção que você vai tomar muito cuidado. Muito obrigada, grande Márcio, sensacional. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.